Gol, Azul, Embraer. Vale a pena investir nas empresas do setor aéreo? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Eu recebo muitas perguntas em relação a esse setor e dado o momento, né? Warren Buffett anunciou que vendeu a participação em todas as empresas que ele tinha posição do setor aéreo, né? Então ele tinha 4 bilhões de dólares na Delta, American, United e Southwest. Então ele tinha essas 4 empresas, anunciou que zerou a posição nessas ações, né? Também nas últimas semanas, né, a Embraer anunciou que desistiu, né, abriu do deal que ela tinha com a Embraer, então ela tinha um acordo aí, tinha negociado a compra da operação da aviação comercial da Embraer, ela abriu um negócio. E o que a gente vê desde o início do ano para cá, né? Como é que está a performance das ações? Bom, a Azul caindo 70%, Gol 67% e Embraer 57%. Vale a pena investir? Bom, você já deve imaginar qual a minha visão, né? Mas vamos lá, eu vou falar sobre 6 pontos aqui desse setor e do momento. Então vamos lá, né? Eu vou falar de 6 pontos desse setor e do momento que estamos vivendo. Bom, o ponto número 1, né? O momento e essa crise, né? Caixa é rei, né? É a coisa mais importante que existe numa empresa nesse momento. Por quê? Porque é uma crise onde a gente vive uma queda na demanda, né? Um choque temporário de demanda, ou seja, é um choque temporário, não é um choque permanente. Tivemos uma mudança no comércio, toda a economia global em função de quarentena, lockdown, né? As pessoas não podem consumir algumas coisas, outras consomem mais. Então, se a gente pensar, a aviação, né, é a coisa que menos se utiliza nesse momento. E-commerce, entre outras coisas, as pessoas acabam consumindo mais. Então temos uma mudança aí nesse momento, mas o ponto é, temos um descasamento, né, entre receita e custo. Essa é o grande ponto dessa crise para as empresas, né? Existe um descasamento entre a sua receita e o seu custo, e quem tem caixa para manter um fluxo de caixa por algum período vai conseguir operar bem, né? Se a necessidade de caixa é baixa, né, se não é intensivo de capital, também. Para quem tem baixo caixa ou necessidade intensiva de capital, são os que vão passar um maior aperto, né, ou podem mesmo até quebrar. Dado o setor de aviação, né, é um setor que é extremamente intensivo de capital e que tem um maior descasamento. Então esse é o ponto número 1, né, para entender o contexto, a crise e por que essas empresas são as mais prejudicadas nesse momento. Ponto número 2. A gente está falando de um negócio, né, que muita gente já deve ter ouvido falar, que é um dos piores negócios do mundo, a aviação é horrível. E por que as pessoas falam isso? Bom, primeiro, quando 99% das pessoas, quando vai comprar uma passagem, seja para o mercado, para o Brasil ou para fora, ou mesmo no mercado internacional, né, pelos estrangeiros, as pessoas olham uma coisa, preço. Né? Passagem aérea é commodity, ninguém paga 2, 3 vezes mais caro para andar pela Lufthansa ou pela Emirates, não, as pessoas escolhem as mais baratas, isso é o que 99% das pessoas fazem, 1% pode escolher, pode pagar 2, 3%, 2, 3 vezes a mais, né, de uma passagem para ter uma companhia melhor. Mas o ponto é, a gente está falando de commodities, de briga por preço. Outras coisas, né, a gente está falando aqui de algo extremamente intensivo de capital, as aeronaves são caras, são todas elas são financiadas, né? Então as frotas, na maioria delas tem leasing, então assim, tem um custo alto de operação. Além disso, né, o que nós temos também nesse setor? Qual que é o principal custo dela? Né? É petróleo, é querosene de aviação, né? Ou seja, um insumo atrelado ao petróleo. E aí qual o ponto, né? Qual o principal ponto desse negócio? Pensa para as empresas que operam no nosso mercado local. É um negócio dolarizado, né? Então o petróleo é dolarizado e o petróleo é extremamente volátil, né? Então você tem que fazer sempre, depois eu vou explicar exatamente hedge, né? Mas tem que estar sempre hedgeado, né? Então você tem que ter uma variável a mais de risco dentro desse negócio. Não é simplesmente esperar para o dia para abastecer ou para comprar, não. Você tem que estar sempre tentando extravar o máximo possível de 2 variáveis que oscilam muito. Então o que a gente está falando, né? É de um negócio que tem margens baixas, né, extremamente competitivo, custo alto, uma necessidade de capital alto e tem uma volatilidade do principal insumo. Ou seja, é um negócio difícil de operar. Por isso que a gente vê ao longo das décadas, né, muitas empresas quebrando. Não é fácil operar o setor aéreo, tá? Para quem operar no sentido de ter uma empresa e conseguir fazer uma boa gestão. É extremamente complexo. Ponto número 3, hedge, né? Então eu vou explicar aqui um pouquinho sobre o hedge.
Pensa na Gol, vamos pensar na Gol. Ela está vendendo passagens para o nosso mercado e para as viagens externas delas também, né, para o internacional. Ela vai vender a passagem em função do custo do petróleo. Então, se o petróleo tiver $60 o barril é um preço, se tiver 80 é outro preço, se tiver 20 é outro preço, né? E isso depende do dólar também. Então, quando ela estava vendendo as passagens dela no final do ano passado, no começo desse ano, para abril, maio ou mesmo março, né? Ela estava o quê? Estava travando o petróleo dela. Ou seja, o petróleo naquele momento vai próximo de $60. Então ela estava vendendo a passagem para aquele nível de patamar de petróleo. Pensa que nesse momento o petróleo desabou para $20, mas se você está dentro de uma operação, se tivesse tudo continuando normal, o que aconteceria? Ela já vendeu a passagem considerando um custo de 60 que ela travou. Então, se o petróleo tivesse caído para 20, ela ia comprar o petróleo de fato, né, o querosene ali, balizado num petróleo de 20, 30, ia ter uma compra melhor, entretanto ela ia perder no futuro que ela fez o hedge. Mas nesse momento o cenário é pior, porque ela parou de voar, ela não está tendo a receita que ela deveria ter com essas passagens, cancelamento, entre outros. Então ela não tem esse benefício e ela fez a trava no futuro, né? Pensa que ela vendeu, ela comprou petróleo futuro e o petróleo desabou. Então ela tem um prejuízo financeiro com essa operação ainda que teoricamente foi um hedge, né? As empresas fazem hedge para se proteger. Pensa que a maioria das empresas aéreas fez isso. Então existe um movimento técnico aí que prejudica elas do lado financeiro também, porque a proteção delas não existe mais porque elas pararam de voar. Hoje estima-se que 5% da frota mundial de aviões está operando. Ou seja, a oferta, né, e a demanda desabaram, né? Esse mercado não existe mais e além de todos os custos que ela tem que incorrer, ela tem um problema que ela estava arrediada e está tendo uma despesa financeira com essa operação. Então é muito ruim para o setor, tá? Ponto 4, né? Um ponto que o Warren Buffett fala muito nesse momento, né? O que vai acontecer com a demanda por passagens aéreas pós-quarentena? Isso é um ponto importante, né? Como as pessoas vão se comportar depois da quarentena? Porque a gente vê o mundo começando a se restabelecer. Estados Unidos, Alemanha, entre outros países, né? China, um outro país demora um pouco mais, mas a gente está se restabelecendo. E aí, como as pessoas vão se comportar nesse momento pós-crise? Elas vão voltar a voar normalmente? Vão voltar a fazer viagens? Ou não? Então, existe uma incerteza muito grande em relação a essa mudança, né? Vai existir uma mudança de hábitos, e provavelmente isso implica em mais saúde, né? As pessoas vão se preocupar mais com saúde, como eu disse aqui, né? Vão comprar mais no supermercado, a gente já viu isso na Ásia acontecer em alguns momentos, mas do lado da experiência de voar, de aviação, não é claro. Por exemplo, eu sou uma pessoa tomadora de risco, né? Meu perfil. Então, a partir do momento que se restabelecer as quarentenas, né? Eu pretendo voltar a voar, ainda mais que as passagens, hotéis vão estar todos em promoção, né? Eu vou conseguir viajar muito mais barato do que eu fazia anteriormente ao Covid. Mas eu não sou a média, né? Eu não tenho, o meu apetite para risco é totalmente diferente das pessoas. Provavelmente as pessoas vão ficar com medo, vão voar menos. Então pode ser que tenha uma queda na demanda mundial por passagens aéreas de forma estrutural, tá? Então esse impacto é pouco visível e esse é um dos pontos que o Warren Buffett fala, né? Que foi a decisão deles de sair também das empresas de operação aérea. Então isso a gente tem que monitorar de perto e dado tudo isso, né? É um cenário ruim para as empresas desse setor. Bom, ponto número 5, como eu disse, né? Empresas são intensivas de capital, muitas delas alavancadas, a receita secou e existe uma certa falta de previsibilidade para o futuro. Essas empresas vão precisar de resgate, ou seja, elas vão precisar de injeção de dinheiro para elas não quebrarem. Isso é algo normal nesse setor, né? A gente já viu muitas vezes ao longo da história, várias economias, vários países fazendo resgate, né? Fazendo programas de resgate para salvar as operadoras aéreas. Nesse momento não vai ser diferente, a gente vai ter que ter resgate em todos os lugares, né? Na Alemanha, né, a Lufthansa, que é uma das melhores empresas de aviação do mundo, tem 700 aeronaves, gestão padrão alemão, né? Tá precisando de resgate, né? Tá solicitando aí 10 bilhões de euros para o governo para continuar operando. A demanda dela caiu 98%, então custo fixo altíssimo.
ela tem uma necessidade. Que o discurso dela, a gente estava super bem, operando super bem, e um cisne negro, né, acabou aparecendo no mercado, principalmente para as operadoras aéreas, e elas precisam de um resgate. É um resgate de 10 bi de euros, que pode levar o governo alemão a ter 25% da participação na empresa. Além disso, a gente viu aqui, né, o controlador da Azul vendendo praticamente metade da posição que ele tinha. De alguma forma ele falou, era a garantia que ele tinha com um banco, né, com um Citi, que a garantia foi executada de uma dívida na pessoa física. É bom, mas quando você é controlador de uma empresa e é um bom negócio, né, você vende a mãe para continuar com o controle, para continuar com as ações. Então, de alguma forma tem uma desculpa, mas o ponto é, a gente vê controlador de empresa, né, quando quer manter, faz de tudo para segurar. A gente vê no mundo aí um problema, né? Os próprios controladores veem isso. Então tem 2 pontos, né? Controlador vendendo, programa de resgate. Qual a implicação do programa de resgate? Você vai ter, governos entrando muitas vezes na decisão de gestão da empresa. Se é um negócio tão difícil de ser tocado, né? Como a gente vê no mundo, principalmente para pessoas que têm expertise. Imagina para um governo, imagina para o BNDES querer operar uma aérea, né? Não consegue operar nada direito, né? Não é a função deles, vai entrar numa empresa aérea. Então tem essa complicação que a gente vai ver no decorrer dos meses e dos anos, né? Essa mudança de gestão em algumas empresas em função de resgates. Então, dado tudo isso, não é um cenário que é fácil. O cenário é extremamente desafiador, tem risco de quebra, a gente não sabe o que vai acontecer com a demanda mundial. Não tem muito objetivo ficar posicionado dentro de um setor desse, né? Lógico que eles desabaram, mas existem outras oportunidades, né? O mercado é feito de alguma forma de relativo, né? Você olha para o relativo, né? Então tem empresas que não vão ter essa dificuldade toda, que caíram próximo do que esse setor caiu, né? E é muito mais fácil retomar. Então, na minha visão, não vale estar posicionado. Assim, a não ser que você seja extremamente amante do risco, né? Para quem gosta de dirigir em serra, em alta velocidade, com chuva e com tração desligada, pode ser um bom momento. Mas isso aqui não é para todo mundo, tá? E se a gente falar do 6º ponto, que é da Embraer, né? Então vamos pensar na Embraer. A Boeing abriu o deal, né? Depois de quase 2 anos negociando, aí não tinha dado close, né? Porque quando você faz uma operação, uma aquisição, né? Você começa a faz as negociações e só finaliza, né, como a gente chama de aquisição, né, o deal, no close. Então a assinatura final, mesmo fechou tudo, não tinha feito isso ainda. Ela abriu, diz a Embraer que não existe cláusula para isso. Entretanto, a situação financeira da Boeing também não é boa, né? Se ela não conseguir efetivar, não tem o pagamento e os acordos, não tem como efetivar o deal. Mas qual que é o ponto aqui? Vamos pegar aviação, né? Embraer nesse caso. Aviação comercial. Os clientes dela estão ferrados, os caras estão numa situação péssima. É a luta para sobreviver e ninguém vai pensar em renovar a frota, aumentar a frota, trocar a frota nesse momento. Não, é a luta pela sobrevivência do fluxo de caixa para conseguir continuar operando e não quebrar. A gente não sabe o que vai acontecer com a demanda mundial, se ela vai reduzir ou não. Então não existe uma necessidade de troca de aeronave, de renovação. Ou seja, o cliente dela, o principal cliente dela, não vai comprar, não tem por que comprar. Então é um grande problema para a Embraer. Segundo ponto, né, se a gente pegar aviação executiva, existe uma forte correlação de crescimento de lucro das empresas do S&P, ou das bolsas em geral, em função da troca de aeronave executiva. Porque quem compra um jato executivo? São grandes empresários, pessoas que têm um volume financeiro gigantesco. E isso está atrelado, de alguma forma, né, a esse mundo, né, grandes empresas. Né, porque quando uma empresa vai decidir trocar o jato ou fazer a aquisição de um jato, quando está sobrando muito lucro. Então isso acontece. Nesse momento, a gente tem um impacto no lucro das empresas nesse ano, pelo menos. E isso, mesmo que não tenha, né, as que vão conseguir estar bem posicionadas, elas não vão gastar dinheiro com jato, elas vão aproveitar para fazer aquisição, reforçar a caixa, entre outros. Então a gente tem um problema aí. A aviação executiva também não vai ter demanda. E a terceira, aviação militar. Quem investe em aviação militar? Governos, né? A gente está falando aqui de investimento estatal. E dado que o corona, né, fez com que as pessoas, né, com que os governos gastassem muito do dinheiro, dos recursos, até dinheiro que não estava provisionado, né? A gente vai ver um aumento de fiscal aí no mundo inteiro. Com saúde, né, para salvar as pessoas,
não vai ter margem de recursos para investir em equipamento militar nessa altura do campeonato. Então, assim, ficou também para a última linha lá, quando a gente pensar, quando tiver uma volta da economia, o fiscal melhorado, os países eles voltam a pensar em programas militares, né? Ou seja, a Embraer está amassada. E do lado dolarizado, né? Muita gente fala, eu gosto de empresas dolarizadas, me perguntaram isso, a Embraer é dolarizada? Sim, toda a receita dela, né? A gente está falando de avião é vendido em dólar, negociado em dólar. Entretanto, o custo dela, praticamente, né, tirando pessoas, é dólar. Mas como a gente está falando de um negócio extremamente intensivo ali de tecnologia, componentes, motores, turbinas, tudo isso é dolarizado, né? Então o custo dela é em dólar também. Então não tem esse benefício forte que as empresas aí que tem, tipo uma Vale ou uma proteína animal tem. Porque o custo dela está em dólar também. Então ela está apertada por todos os lados. Se a gente pensar de ponta a ponta, né? Minha visão não faz sentido estar nesse setor, tá? Eu não sei se as empresas aqui, não tem uma clareza se as empresas aqui vão quebrar, acho que não é o caso, né? A gente vê as coisas estão retomando, né, de forma leve, mas estão retomando. Entretanto, existem outras oportunidades na bolsa que podem ser muito mais interessantes do que essa, tá bom, pessoal? Bom, muita gente me pergunta, né, se eu tenho carteira recomendada. Eu tenho sim, eu sou estrategista-chefe da Levante, que é uma casa de análise independente, e lá eu faço os relatórios que eu chamo de carta de estrategista. Ou seja, todas as semanas eu escrevo relatórios, né? Tenho uma carteira lá recomendada de ações. Para quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo. É uma carteira que custa R$ 21,90 por mês. Eu sempre deixo para o pessoal aqui do canal um desconto, né? Então de 32% fica R$ 14,90. Quem quiser, o link está aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.